Vocês sabem, né, pessoal, que eu estou lendo o Novo Testamento. Eu já falei aqui no Pílulas de Poder para algumas pessoas. Para quem acompanha os stories sabe que eu estou lendo o Novo Testamento até o final do ano. É uma meta já que eu coloquei mesmo antes de iniciar o ano, né, o ano que vem. A gente já começa fazendo as metas antes mesmo de começar o ano 2022. E aí, o que é impressionante nessa leitura que eu estou fazendo é que a gente tem contato com o que Jesus fez, né? Inclusive, para quem está iniciando aí a leitura da Bíblia, quem quer começar a ler a Bíblia, a orientação que eu dou é comece pelo Novo Testamento, que aí você vai ver tudo que Jesus fez, que ele está fazendo, os momentos que ele teve contato ali com os discípulos, com o povo que ia até ele, e aí você vai ficar impressionado. A gente já conhece muitas histórias, mas quando a gente lê, a gente fica impressionado, porque é incrível realmente a caminhada de Jesus aqui na Terra. Como vocês sabem, Jesus ele fez muita coisa aqui na Terra, né? É impressionante que a caminhada dele aqui era de milagres. Por onde ele ia, ele curava pessoas, ele expulsava demônios das pessoas possessas, ele ressuscitava mortos, ele fez muita coisa. E aí, em João 21, 25, diz que Jesus realizou muitas outras coisas que não está na Bíblia, que se fosse para contar tudo que ele fez, todos os livros do mundo não seriam capazes de registrar isso. Então ele fez muito mais do que a gente lê na Bíblia. Isso é interessante. Tem uma coisa que nós vamos ler, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra aí em Lucas 17. É o nosso texto base para a gente caminhar sobre esse assunto. Os 3 passos simples que eu vou dar para vocês no final de como lidar com a ofensa, né? Com as ofensas, que no dia a dia a gente tem muito contato com as pessoas, com situações, e que se a gente não souber lidar, e a gente ficar com o coração ferido, com o coração ofendido, a gente não vai avançar, a gente não vai romper, e a gente vai perder de vivenciar muitas coisas em Deus. Então, Lucas 17, para quem quiser acompanhar, deixa eu só fixar aqui qual é o tema, né? 3 passos simples para lidar com as ofensas. Gente, quem aí já foi ofendido? Eu coloquei uma enquete hoje nos stories sobre, né, quem já foi ofendido. 100% das pessoas já foram. E quem ofendeu? Todos nós também ofendemos, né? Porque nós não somos perfeitos, perfeito somente Jesus. E ainda assim, sendo perfeito como ele foi, muita gente ainda não gostava dele, não cria nele. Então, nós ofendemos, nós somos ofendidos. Então, isso é natural do ser humano, né? A gente decepciona as pessoas nos decepcionam. E aí, a gente vai ler aqui em Lucas 17, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Olha que interessante, gente, que os discípulos, né, eles presenciaram muita coisa de Jesus. Os discípulos viram Jesus curando, os discípulos viram Jesus expulsando demônios, os discípulos viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas aí quando Jesus fala sobre perdão, quando Jesus fala que os discípulos tinham que perdoar aquelas pessoas que o ofendessem ou os ferissem de alguma forma, se fosse 7 vezes eles perdoassem, aí eles falam, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por quê? Vejam que incrível isso. Os discípulos já tinham presenciado coisas e milagres suficientes para ter uma fé inabalável. Mas não, quando Jesus fala de perdão, quando Jesus fala que é para perdoar o próximo, quando Jesus fala que é para perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, eles pedem que o Senhor aumente a fé dele. Então por aqui a gente já tira que realmente perdoar não é algo fácil, né? Quem diz que perdoar é algo fácil não está falando a verdade. A verdade é essa, não é algo fácil a gente perdoar quem feriu a gente, não é algo fácil perdoar quem nos ofendeu. E aqui não estou falando em coisas pequenas, porque coisas pequenas a gente vai, tira de letra, leva na esportiva, brinca, mas coisas que podem nos machucar profundamente, coisas que vão lá no fundo do nosso coração. É muito difícil a gente praticar o perdão, é muito difícil a gente perdoar. E por isso que os discípulos disseram, Senhor, para que a gente possa perdoar, aumenta a nossa fé. E a verdade é que o perdão é realmente um ato de fé. É uma decisão que a gente toma. E vou dizer uma coisa, se nós quisermos ser perdoados por Deus, nós precisamos
liberar o perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam. Então, quando Jesus ele vai ensinar ali, quem lembra da oração do Pai Nosso? Muita gente ora essa oração, né? Pai Nosso que estás no céu. Quem lembra dessa oração? Quando Jesus fala ali, ele ensinando, né? E ele fala aquela parte, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que Jesus está dizendo aqui? Nessa oração ele está ensinando para a gente, quando a gente vai orar a Deus pedindo perdão, para que o Senhor Deus nos perdoe, a gente precisa perdoar as pessoas que nos ofenderam. Então, nós só recebemos o perdão de Deus quando nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E isso é muito claro. Isso aqui eu vejo muito claro quando a gente para pensar. Para a gente ter o perdão aqui, ó, na vertical, entre nós e Deus, nós precisamos ter o perdão aqui na horizontal, entre o nosso próximo, entre as pessoas com quem nós convivemos. Então, se você precisa do perdão de Deus, se você quer receber o perdão de Deus, você tem que perdoar as pessoas que lhe ofenderam, as pessoas que lhe feriram. E isso não é fácil. Mas aí, gente, o que significa ofensa? Eu coloquei aí 3 passos simples para lidar com as ofensas. Mas o que é isso, Murilo? Ofensa. Gente, ofensa significa afrontar, significa dar desprazer, ultrapassar o limite ali, violar, cometer um erro. Tem a ver com pecado, tem a ver com pessoas que fazem outras pessoas tropeçarem, pôr um obstáculo no caminho de alguém, ou seja, tentar entravar, tentar atrapalhar a vida da pessoa. Isso significa ofensa. Então, antes da gente continuar essa live, eu preciso que você entenda que ofensa significa tudo isso. É um tipo de pecado que é fazer outras pessoas se atrapalharem na vida, é fazer outras pessoas tropeçarem, é tentar prejudicar outras pessoas. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou por pessoas, já conviveu, né, com pessoas que tentam de todas as formas te prejudicar, te perseguem? Eu recebi outro dia, recente, uma pergunta na caixinha de perguntas, né? Uma pessoa perguntou: Murilo, como é que eu faço para lidar com uma pessoa que está me perseguindo, com uma pessoa que está no meu pé me perseguindo? Isso aí é uma ofensa. A pessoa está tentando ofender ela de todas as formas. E quando é na família é pior ainda, né? Que aí fere muito mais. E a gente vai falar disso um pouco mais na frente. E aí, quando nós praticamos o perdão, nós podemos receber o perdão de Deus. Passo por isso, mas aí eu oro, isso mesmo. A gente vai ver aqui como é que faz para a gente transformar essas ofensas, essa perseguição, essa provocação, essas pessoas que tentam atrapalhar a nossa vida, como é que a gente transforma isso em bênção na nossa vida. Passo por isso, todo mundo passou, né? Eu acredito. E aí, a gente precisa entender de uma vez que o coração ofendido é difícil até de se aproximar de Deus. Pois enquanto nós não perdoarmos quem nos ofendeu, a oração do Pai Nosso, existe um muro entre nós e Deus. Se nós não perdoarmos, existe ali um muro, e enquanto a gente não perdoa, Deus não ouve as nossas orações. Infelizmente, o amor entre as pessoas tem se esfriado, não só com relação a Deus. Isso é verdade, Maraísa, e é o sinal dos tempos do fim, né? Jesus falou que no fim o amor de muitos esfriaria, né? E aí, quando fala em amor de muitos esfriaria, tem a ver com egoísmo, né? Tem a ver com pessoas que só pensam em si, que não pensam nas outras, e pensam nas outras para prejudicar. Isso aí tem muito a ver. Pois é, Ana falou, o trabalho encontramos muito isso. Muito, no trabalho a gente encontra muita gente, né? Que tenta passar a perna na gente, que tenta tomar o nosso lugar, que tenta passar na frente. Isso aí é justamente a ofensa. E aí a gente vai ver como a gente lida com isso, como a gente faz para transformar ofensa em bênção. E é bíblico isso que eu vou falar para vocês. Passei por isso há poucos dias e ainda estou muito triste com essa pessoa. Então fica aqui, Joelma, na live, que você vai aprender a lidar com isso. E aí, gente, quando nós estamos com um coração ofendido, vejam só o que acontece. Se você chegou aqui, você está ofendido, se você está ferido com alguém que fez alguma coisa para você, você vai ver o que pode estar acontecendo com você agora, gente. Quando você está com o coração ferido, você começa a tomar decisões que podem afetar negativamente o seu futuro. Ou seja, se você tomar decisões ou escolhas com o coração machucado, com o coração ferido, você pode estar tomando decisões e escolhas erradas, que vão interferir no seu futuro. A primeira coisa. A segunda coisa é que muitas vezes nós mandamos embora pessoas que, na verdade, nós deveríamos nos aproximar delas. Quando nós estamos ofendidos, a nossa visão fica embaçada e nós começamos a ver coisas onde não tem coisas. Quem já passou por isso sabe.
Então nós muitas vezes, quando estamos ofendidos, nós destratamos pessoas com quem nós nunca deveríamos destratar. Nós mandamos embora quem nunca nós deveríamos mandar ter ido embora, porque pelo contrário, deveríamos nos aproximar dessas pessoas. Outra coisa, nós gritamos, somos grossos com quem nós deveríamos amar. Isso é o coração ofendido, gera tudo isso. Outra coisa, nós dizemos palavras que com pouco tempo depois nós nos arrependemos. Quem nunca passou por isso? No momento da raiva, no momento da ofensa, falou algo que depois se arrependeu. Eu já passei por isso. Quem aí mais passou por isso? De dizer alguma coisa que se arrependeu. E a gente sabe que palavras têm poder. E muitas vezes nós falamos coisas com o coração ofendido, com o coração ferido, só que não fica só nas palavras, porque palavras têm poder. Provérbios diz que a palavra tem poder de cura, ou seja, a palavra pode ser medicina para curar, ou pode ser uma espada que destrói, que corta, que fere. Então, quando nós estamos ofendidos, não é um momento de a gente reagir com palavras, porque nós estamos feridos. E aí, pessoas feridas, é o que eu postei hoje, acabam ferindo pessoas. Pessoas ofendidas acabam ofendendo pessoas. É natural isso. É o resultado, é a consequência de estar ofendido, de estar ferido. É ferir outras pessoas. E também o contrário é verdadeiro. Pessoas que são curadas têm o poder de curar pessoas. Então isso é poderoso, gente. E aí, outra coisa, nós perdemos oportunidades únicas por causa das nossas reações equivocadas. Já falei, quando nós estamos ofendidos, quando nós estamos feridos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas erradas e nós também perdemos oportunidades. Quantas vezes chegou uma oportunidade para você quando você estava ofendido, quando você estava ferido, e você, por estar triste, desanimado, ofendido, você não agarrou essa oportunidade, você não agarrou essa chance que chegou para você. Então tem que ter muito cuidado, gente. Quando você estiver com o coração ferido, quando você estiver com o coração ofendido, você vai perder oportunidades. Então você tem que procurar logo a cura. E eu vou dizer para vocês como a gente encontra rapidamente quando nós somos ofendidos, quando nós transformamos isso em bênção, como nós transformamos isso em bênção. Eu vou dizer para vocês, para que vocês não passem muito tempo ofendidos. É lógico que quando acontece a situação, a gente fica triste, a gente fica com raiva. Acontece, é natural, é do ser humano, mas nós não podemos ficar muito tempo ali remoendo e pensando e ainda colocando sentimentos negativos em cima daquela ofensa. Não é dessa forma que nós temos que lidar. Com o coração ofendido, só quem perde é a gente. E aí a lista é muito longa, né? Quem está com o coração ofendido aí tem muitos para isso. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é importante. Fui traída por uma amiga, como está difícil perdoar. Então, Amanda, perdoe. E a gente vai ver que perdoar não é você... Quando a gente perdoa alguém que fez algo com a gente, não significa que a gente vai ficar próximo dessa pessoa. Primeira coisa, a gente perdoa porque a gente não perdoar é a gente estar numa prisão e manter uma pessoa numa prisão. A gente vai falar sobre isso. Mas perdoar não significa se aproximar, ter aquela pessoa próxima. Perdoar significa liberar a pessoa, mas não significa trazer ela para perto novamente. Porque nós somos cristãos, mas nós não somos bestas. E em Provérbios fala de a gente buscar a sabedoria. E se uma pessoa fez algo muito pesado com a gente, e a gente sabe que essa pessoa sente que essa pessoa vai fazer de novo, a gente perdoa, mas a gente não se aproxima dessa pessoa. Isso é ser sábio. Tem muita gente que acha que ser cristão é ser besta. Justamente por isso. Porque acha, com cristão a gente pinta e borda, eles perdoam, oram pela gente e está tudo bem. Não. A gente perdoa, a gente libera a pessoa para viver a vida dela sem que a ofensa que ela nos fez prenda ela numa cadeia, num cativeiro espiritual, emocional, mas a gente não é besta ao ponto de trazer essa pessoa para próximo novamente. É aquilo que eu falei na última live. A gente tem que escolher bem as pessoas com quem nós trazemos para próximo, para próximo da gente. Tem pessoas que não fazem mais sentido na nova estação que nós estamos vivendo. Tem pessoas que ficou para o passado. A próxima estação, o nosso propósito, a gente tem que se conectar com pessoas que têm a ver com a próxima estação, com o próximo passo que a gente vai dar. E tem pessoas que nos ofenderam profundamente. E essas pessoas, você avalia se tem como ou não tem como ela estar dentro do seu propósito na próxima estação. Até hoje, não falo com a minha irmã, não consigo perdoar. Ao final dessa live, minha gente, quem tem alguém para perdoar, em nome de Jesus, vocês vão perdoar essas pessoas. E vocês vão ter que entender que o inimigo, ele usa
a ofensa, ele usa a falta de perdão para que vocês não rompam na vida, para que vocês não avancem para a próxima etapa. Então, muita coisa que vocês estão deixando de viver é por causa da falta de perdão. Então, infelizmente, muitas das ofensas mais profundas e mais tristes que nós passamos é realmente no seio familiar. É com as pessoas mais próximas, isso é verdade. Mas nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar essas pessoas e também nós precisamos ser libertos desse cativeiro, porque a falta de perdão não apenas nos prende, mas prende a pessoa que a gente não perdoou. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando. A gente perdoa porque somos inteligentes. Isso mesmo, Ângela. Se você é inteligente, você perdoa. Porque a gente vai ver que o perdão nos aprisiona. A falta de perdão nos aprisiona. A falta de perdão nos adoece. A falta de perdão interrompe o nosso relacionamento com Deus. Aqui, o relacionamento na vertical. Atrapalha. Existe um muro onde as nossas orações não chegam, a nossa adoração não chega por causa da falta de perdão. Então, se você é inteligente, você vai perdoar. Quanto mais rápido perdoar, é melhor para nós, pois não sabemos o dia de amanhã. Falta de perdão trava as nossas bênçãos. É sobre isso, é sobre isso. Liberar o perdão, Maraísa colocou, é encontrar sua paz e não viver aprisionado. Isso mesmo, pessoal. Estou vendo que vocês estão conectados com aquilo que eu estou falando. E aí, para essas pessoas que estão precisando perdoar, mas ainda não conseguiram, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você precisa entender que o inimigo, vou falar aqui, dá um nome, o Satanás, o diabo, ele existe, viu? E ele usa situações da vida para lançar sementes de ofensas no nosso coração. Ele usa porque ele sabe que se essas ofensas, se essa falta de perdão achar lugar em nós, podem nos prejudicar muito na nossa vida. Podem nos prejudicar de uma forma que podem nos afastar tanto de Deus, podem nos afastar do nosso propósito. O inimigo sabe disso. E por isso que ele fica lançando essas ofensas, usando situações, usando pessoas. O inimigo usa pessoas para lhe provocar, usa pessoas para lhe perseguir, usa pessoas para lhe tirar a paz, para lhe tirar do prumo. E você sabendo disso, você tem que ser inteligente, você tem que usar a sua fé de uma maneira inteligente. É o inimigo que usa essas situações para lhe afastar de Deus, para lhe afastar do seu propósito. O inimigo sabe, escute isso, o inimigo sabe que pessoas ofendidas ou pessoas feridas ferem outras pessoas. Ele sabe e ele quer te prejudicar, inclusive nos seus relacionamentos. A gente fala, e muitos de vocês mandaram na última live para mim, que vocês pedem muita ajuda na questão dos relacionamentos, e é justamente isso. O inimigo usa as ofensas, usa a falta de perdão, o nosso coração duro ali, justamente para nos atrapalhar, para nos afastar do propósito, e muitas vezes, a maioria delas, nos prejudica nos nossos relacionamentos com as pessoas interpessoais, isso seja na família, no trabalho, nos amigos. Então, não seja essa pessoa que não libera o perdão. Entenda que se você não libera o perdão, você só está agradando uma pessoa. É o inimigo, é Satanás. Tá? E se você quer ter suas orações ouvidas, você precisa perdoar. Né? Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus só perdoa a gente à medida que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Tá? E aí, o inimigo ele quer roubar a bênção que está a caminho. O inimigo sabe das bênçãos que Deus tem para a sua vida. O inimigo sabe que o desejo de Deus para os filhos deles é abençoar. Deus quer abençoar. Hebreus fala que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Então o inimigo sabe que existem bênçãos liberadas para as nossas vidas aqui nas regiões celestes. Só que ele sabe e ele usa essas ofensas como ferramenta para que a gente não receba essa bênção. Ele usa tudo isso porque ele quer roubar a nossa salvação, ele quer roubar a nossa paz, ele quer minar a nossa fé, ele quer te fazer não acreditar nas palavras de Deus. Então, ele usa essas sementes de ofensas como ferramentas para nos atrapalhar no nosso propósito, para nos afastar de Deus, para nos afastar de pessoas que a gente ama, pessoas que tiveram muita história com a gente. Ele quer usar essas ofensas para nos afastar. E sabe o que eu acho pior? É justamente isso que Tatiana comentou aí, gente. Quanto mais próxima a relação, quanto mais íntima a relação, ou seja, a família,
na área conjugal. Quanto mais próximo a nossa intimidade com a pessoa, maior pode ser a decepção, maior é a ofensa, mais feridos nós ficamos quando acontece algo. Porque as maiores mágoas e sentimentos de ódio são justamente entre aqueles que estão mais próximos. Há quem diga, né, que o amor e o ódio andam juntos, são irmãs. E realmente, tem pessoas que nós amamos muito, nós colocamos assim, nós temos em autoestima. E quando essas pessoas nos ferem, é muito mais profundo o ferimento, é muito mais profundo a ofensa. Por quê? Porque nós colocamos expectativas demais nessas pessoas. Porque nós temos essas pessoas em alta estima, nós temos essas pessoas, nós amamos essas pessoas. E quando nós amamos essas pessoas, quando eles nos ofendem, dói mais. Não é? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, para não ficar só eu falando. Michelano, o inimigo aproveita e atinge a família, pessoas mais próximas. Isso mesmo, Michelano. A gente na vida nunca vai passar ileso. Isso. Aflições, Jesus falou que nós teríamos. E mais, viu? Eu quero falar para vocês aqui. Olha o que Jesus diz. Nesse mesmo capítulo que a gente está lendo, para quem chegou agora, a gente está lendo o capítulo 17 de Lucas. Aí os versículos 3 ao 5. Mas no capítulo 17, no versículo 1, Jesus diz assim, ó. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Então Jesus está dizendo, gente, vocês vão viver, mas é inevitável que vocês não sejam ofendidos. Vai ser inevitável. Ou seja, não tem como evitar isso. É da vida, é da nossa caminhada, é da nossa jornada. Nós teremos ofensas, nós seremos ofendidos, nós ofenderemos pessoas, nós seremos decepcionados, nós decepcionaremos pessoas. É natural, é inevitável, Jesus falou. E aí, a verdade é que é justamente aqueles com quem nós nos importamos que vêm as maiores feridas, sabe? Porque às vezes tem gente que vem de fora assim e quer falar de você, e fala de você, diz coisa com você, mas se você não se importa com aquela pessoa, se aquela pessoa não interfere em nada na sua vida, se você não tem um sentimento por aquela pessoa, tanto faz como tanto fez o que ela falou. Mas quando é com pessoas que nós amamos, aí a ferida dói mais. Aí a ferida dói de um jeito que só quem passa sabe. Por isso que nós temos que ter cuidado. Porque o inimigo, ele ataca muito a família, como Michelano falou. Ele quer atacar justamente na família. E quantas famílias estão divididas por causa de ofensas, por causa da falta de perdão, por causa de um ato de fé que faltou, que é o perdão. Uma decisão inteligente, que é o perdão. Então, nós temos nessas pessoas que nós amamos muita expectativa em relação a eles. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele muitas vezes usa situações dentro do seio familiar justamente para nos deixar para baixo, nos deixar desanimado, nos afastar do propósito de Deus. À medida que somos feridos por relacionamento, nós também somos curados em relacionamento. Quando nós nos ferimos e nós somos curados, nós somos usados por Deus para curar outras pessoas. Devemos orar e vigiar, sempre peço sabedoria para Deus, que não caia em tentação, isso mesmo. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Devemos ter esse discernimento e ver que realmente ele é usado para nos atingir. Isso mesmo, Michelane. Desta forma, a Ângela falou, é isso, gente. E aí, as pessoas que são ofendidas e que não sabem lidar com isso, gente, eu vou falar para vocês como eu tenho lidado com isso, como eu aprendi na mentoria que eu fiz esse ano. Paguei caro, inclusive, por essa mentoria. O meu mentor me deu assim uma dica poderosa que eu quero dar para vocês no final, de graça, não estou cobrando nada aqui, eu vou dar o que eu recebi numa mentoria que eu paguei muito caro. Ele me deu ali uma chave poderosa que eu estou usando e está servindo muito. Como é que eu vou lidar com as ofensas? Como é que eu transformo aquilo que me feriu em bênção? Eu vou dizer para vocês. E pessoas ofendidas acabam tendo a visão da sua própria identidade e do seu propósito embaçados. Eu já falei no início, quando nós estamos ofendidos, com o coração ofendido, a nossa visão fica como que tivesse uma fumaça. Nós não conseguimos ver e perceber as coisas como elas são, porque nós estamos ofendidos, nós estamos feridos, nós estamos desanimados. E quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha percepção. E eu vou falar para vocês no final justamente os 3 passos simples que eu aprendi para lidar com as ofensas. Gente, outra coisa, só tem poder de nos ofender ou de nos ferir quem nós damos esse poder. Isso é interessante. As pessoas podem tentar fazer muitas coisas contra nós, mas quem vai dar a importância, ou quem vai dar o poder disso atingir a nossa alma somos nós.
Nós temos esse controle. As pessoas podem fazer várias coisas contra nós, mas o poder de nos ofender, o poder de nos ferir na nossa alma, no nosso espírito, é nós quem damos. Então, que isso fique muito claro. E nós não podemos reagir com autocomiseração. Quem aqui sabe o que é autocomiseração? São pessoas que aconteceu alguma coisa, realmente aconteceu, mas as pessoas ficam, ai meu Deus, isso acontece comigo. Ai, ó vidas, ó céus, ó azar, isso acontece comigo, fica remoendo aquilo. Isso é autocomiseração. Não sejamos esse tipo de gente. Aconteceu conosco a ofensa, alguém nos ofendeu, beleza, vamos entender como foi a ofensa, vamos entender o que aconteceu e vamos rapidamente nos levantar e mudar o que precisa ser mudado para que a gente possa avançar. Porque quem fica ali na autocomiseração, naquele sentimento de vítima, se colocando no lugar de vítima, paralisa, não avança. Entenda isso. Se você está ofendido, saia desse lugar o quanto antes, senão você não vai avançar, senão você não vai chegar no seu propósito, senão você vai ter a sua identidade embaçada e vai ser prejudicial apenas para você. Você tem que entender isso. Se nós não soubermos lidar com as ofensas, isso pode aguçar o nosso lado que não é bom, que se chama carne. A Bíblia, fala, todos nós temos esse lado, É uma briga no nosso interior entre a carne e o espírito. E se nós muitas vezes não soubermos lidar com as situações que chegam até a gente vai aguçar aquele lado que não é bom, que é a carne. Vou confessar para vocês, Vocês podem até me ver aqui, Murilo é uma bênção, Murilo é bonzinho, eita como ele é calmo. Gente, não. Tem situação que acontece, que já aconteceu, que realmente a gente sai de si. Tem situações que acontecem que vêm para nos provar, e se a gente não tiver essa consciência, a gente vai sair de si, a gente vai fazer coisas que não era para fazer, vai responder como não deveríamos responder. E aí já aconteceu sim, casos inclusive no trabalho, de pessoas que tentaram fazer algo contra mim, e eu reagi de uma forma que hoje eu não reagiria, talvez. Mas aconteceu, por quê? Eu dei lugar à carne e não ao espírito. A luta é constante, em Gálatas fala isso. Eu postei até outro dia aqui, não sei se vocês lembram, uma historinha que ilustra bem isso que eu estou falando, a historinha dos dois lobos. Deixa eu ver se está aqui, até para ler aqui para vocês. Esse foi um post que eu fiz, acho que está aqui, pronto. Eu vou ler essa história para vocês, que ilustra muito bem isso que eu estou falando, a luta no nosso interior entre o espírito e entre a carne. Eu só vou desativar aqui os comentários para poder ler essa história. Tá. Diz assim, em Gálatas, que fala isso, e existe um conto que pode ilustrar bem a passagem de Gálatas. Em Gálatas fala que no nosso interior militam, ou seja, lutam diariamente, constantemente, a carne e o espírito. E aí tem uma historinha que ilustra bem isso, diz assim: existe um conto que pode ilustrar bem essa passagem que segue abaixo. Vamos lá. Um velho índio disse ao seu neto: filho, há uma batalha entre dois lobos dentro de nós. Um é mau. O que é esse lobo mau, gente? Gálatas fala, mas aqui ele diz: raiva, inveja, ganância, ressentimento, sentimento de inferioridade, mentiras, ego, coração ofendido, entra aqui também. Muita coisa entra aqui no lobo que é mau. Existe esse lobo que é mau dentro de nós. E existe o outro que é bom, que é alegria, amor, esperança, humildade, bondade, empatia, verdade. Esse é o lobo bom. E o garoto pensou sobre aquilo e perguntou: vô, qual é o lobo que ganha? E aí o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Bom, qual é o lobo que nós estamos alimentando? Ou qual é o nosso lado que nós estamos alimentando? A Bíblia fala carne e espírito. Você tem alimentado o seu espírito? Você tem alimentado a sua carne? O que é que você tem alimentado? Porque o que nós alimentamos dentro de nós fortalece. Se nós estamos lendo a palavra de Deus, se nós estamos orando, se nós estamos indo para a igreja, se nós estamos tendo o nosso momento devocional, nós estamos alimentando o espírito. Agora, se nós estamos escutando música que só fala em prostituição, em adultério, em traição, se nós estamos assistindo canais de violência, se nós estamos assistindo novela que só passa coisa ruim, nós estamos alimentando a carne. E aquilo que você alimenta dentro de você fica mais forte. E no momento que você precisar, em uma situação difícil que você passar, aquilo que estiver mais forte vai sobressair. Se você estiver com o seu espírito fortalecido, você vai responder como Jesus responderia. Você vai responder com a orientação do Espírito Santo. Mas se você está com a sua carne alimentada, com a sua carne forte, você vai responder com briga, você vai responder com respostas que depois você vai se arrepender, você vai responder com ódio, com mágoa.
com coisas e situações que você vai se arrepender. Quem aqui já ouviu falar essa história? Quem aqui está entendendo o que eu quero falar? É desse jeito. Deixa eu tomar uma água. Vamos falando aí, gente. E aí, em outra passagem, essa mesma passagem, só que em Mateus fala, né? Pedro chega para Jesus e pergunta assim: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu preciso perdoar aqueles que me ofendem? Quantas vezes eu preciso, Senhor, perdoar quem peca contra mim? Quem aí sabe a resposta de Jesus? Quantas vezes foi que Jesus respondeu? Quero ver se vocês sabem. Quem aqui lê a Bíblia, quem aqui lembra dessa passagem? Que Pedro chegou e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar quem pecar contra mim? Quem aí sabe quantas vezes Jesus respondeu? Quero ver. 70 vezes 7, isso mesmo, irmã Luciana. 70 vezes 7, Keila. 70 vezes 7, 70 vezes 7. É isso mesmo. E alguém aqui respondeu 490, que é justamente 70 vezes 7. Mas vamos lá. O que Jesus queria dizer com 70 vezes 7? Será que era essa conta que ele queria que nós fizéssemos? 490? Será que era isso que Jesus queria que nós ficássemos contando? Peraí. Já perdoei 150 vezes, falta tantas vezes para 490. Não, vamos ver. Jesus entregou aqui um princípio poderoso. A gente vai chegar na melhor parte. Jesus aqui ele entregou uma chave poderosa. E quem entende esse princípio vive uma vida abençoada, vive uma vida plena, abundante. Então vejam só. Jesus não disse 70 vezes 7 para que a gente fizesse a conta e encontramos o valor 490 e a gente ficasse acompanhando esse número como uma estatística. Não. É um princípio, é uma chave. 70 vezes 7 significa perdoar quantas vezes for necessário. Quantas vezes forem necessários perdoar, a gente vai ter que perdoar. Jesus entregou um princípio que é para a gente livrar-se das mágoas, que é para a gente se livrar do orgulho, ter a capacidade de reconhecer no outro quem nós somos. Porque o outro nos ofendeu, mas como eu falei no início, nós ofendemos também, nós decepcionamos também, nós frustramos outras pessoas também. E da mesma forma que essas pessoas precisam do nosso perdão, nós precisamos do perdão dela. Então, primeira coisa, 70 vezes 7 não significa 490, significa um princípio, uma chave poderosa para que a gente perdoe quantas vezes forem necessárias. Gente, perdoar é liberar a pessoa de um cativeiro e ao mesmo tempo você sair de uma prisão também. Então você libera a pessoa do cativeiro e você também sai de uma prisão. Perdoar tem esse poder de liberar tanto quem perdoa quanto quem ofendeu. Enquanto nós não perdoamos, estamos presos. Estamos presos nessa lembrança que nos causa mal, estamos presos nesses sentimentos negativos, estamos presos em emoções que nos fazem mal. Enquanto nós não perdoamos, nós estamos presos. Então, deixa eu te falar uma coisa. A falta de perdão nos traz sérios prejuízos. A falta de perdão, quem não perdoa, Deus não ouve a oração. Olha isso. Se você é inteligente, você tem que perdoar. Por quê, Murilo? Porque quem não perdoa, Deus não ouve as orações. Porque quem não perdoa, Deus não recebe a adoração. Porque quem não perdoa, e se nós não perdoarmos, nós não recebemos o perdão de Deus que nós precisamos. A oração do Pai Nosso. Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos as outras pessoas. E aquilo que Ana falou no início aí nos comentários. Quem não perdoa, adoece. Gente, eu já fui em um retiro, Moriá, da Batista da Lagoinha, e lá eu tive contato com uma sessão, né, desse retiro só sobre o perdão. E lá eles mostraram muitos testemunhos de pessoas que eram doentes, pessoas com doenças pesadas, que não dá nem para mim falar aqui na live, por causa da falta de perdão. E foram muitos testemunhos de pessoas que, quando liberaram o perdão, elas foram curadas imediatamente. Tem testemunhos também, eu faço viagens missionárias, né? A gente deu uma parada por causa da pandemia, mas tem relatos de missionários que, por alguma questão de ofensa ali entre um e eles, chegaram em uma situação onde faltava o perdão entre eles, eles foram tentar expulsar um demônio e não conseguiram. E aí o líder desses missionários chamaram eles
Perguntaram se tinha alguma coisa para eles resolver entre eles, e eles disseram que realmente faltava perdoar um ou outro. E quando eles se perdoaram e voltaram para ministrar a libertação no endemoniado, o demônio foi embora. Por quê? A falta de perdão nos impede. A falta de perdão, existe um muro entre nós e Deus. Então não adianta a gente fazer orações bonitas se a gente não tem liberado o perdão para as pessoas que nos ofenderam, porque Deus não vai ouvir. E aí, quem não perdoa, quem fica preso em mágoas, em sentimentos de ódio, acaba somatizando em doenças sérias. Então, para você ser inteligente espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, libere o perdão. Ore hoje: Senhor, eu não consigo, é difícil eu perdoar essa pessoa, mas gera esse desejo, gera essa vontade no meu coração para que eu possa perdoar essa pessoa, porque só está fazendo mal para mim. Então você vai orar, você tem que orar para que o Espírito Santo faça isso na sua vida. Você precisa liberar o perdão. E entenda, e deixa eu te dizer uma coisa, eu vou repetir isso que eu falei antes, né, na live. Tem pessoas, isso aqui é muito importante. Deixa eu tomar uma água. Tem pessoas que, apesar de liberarmos o perdão, não faz sentido a gente trazer para perto. Isso aqui é aquilo que eu falei. Algumas pessoas acham que cristão é besta, que cristão é aquilo. A gente pode fazer o que for com esse menino aí, porque ele é besta, ele é cristão, ele vai perdoar, ele vai orar por nós. Veja só, liberar o perdão não significa que você vai ter o mesmo contato que você tinha com aquela pessoa. Você vai liberar o perdão, mas você não vai trazer para perto novamente se aquilo foi algo que realmente não tem a ver com o seu propósito, algo que realmente foi, assim, pelo inimigo, para te atrapalhar na tua vida, para te atrapalhar no teu propósito. A gente tem que entender o que diz Eclesiastes 3. Há tempo para tudo, gente. Há tempo para abraçar e há tempo para afastar. E tem pessoas que não faz mais sentido estar próximo da gente. Tem pessoas que não faz mais sentido, apesar de nós liberarmos o perdão, liberarmos a vida dela, trazer para próximo. Não tem mais sentido. Então, não seja besta, seja sábio. Seja sábio. Isso é muito importante você saber. E aí a gente já está encaminhando para o fim, tá, gente? Tem um presente no final que eu sei que muita gente, quem gosta de ler aqui, vai gostar. Quem gosta de ler vai gostar muito do presente que eu vou dar no final. E aí, meu amigo Glauberson, que bênção você por aqui, acompanha as lives de manhã, uma bênção esse cara. Quiser falar, só é mandar solicitação, que você tem muito de Deus para compartilhar. Enfim, gente, e aí Efésios 6,12 diz assim, prestem atenção. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, mais uma coisa para você entender. A sua luta não é contra as pessoas. Se você estiver gastando seu tempo, lutando, gastando energia, gastando tempo, lutando contra pessoas, você está errado. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra isso aqui não é contra pessoas não. É contra quem usa muitas vezes essas pessoas para nos tirar do prumo. É o inimigo. Eu já falei para você que o inimigo vai usar as sementes de ofensa para te tirar do teu propósito, vai usar as sementes de ofensa para te atrapalhar nos teus relacionamentos. O inimigo é quem usa isso. Então, entenda, Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. É contra o inimigo que muitas vezes usa essas pessoas. Coitadas, às vezes nem sabem que estão dando lugar, estão emprestando a boca, estão emprestando a vida para serem usadas pelo inimigo. Muitas vezes elas nem sabem. Então, mude a sua visão com relação a isso. Amém, irmão? Que bênção. Então, mude essa sua visão e tudo vai mudar. Você vai começar a enxergar as pessoas de outra forma, com misericórdia. Né? Lembra de Jesus na cruz? As pessoas estavam ali escarnecendo Jesus. As pessoas estavam ali zombando, provocando, ofendendo Jesus na cruz. E o que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles estão sendo usados pelo inimigo, não sabem o que fazem. Da mesma forma, comece a ter essa visão. Uma pessoa fez algo muito pesado com você, olha o que está por trás. Veja se não tem um ser, que a gente já falou, um inimigo querendo atrapalhar o teu propósito, querendo te desanimar, querendo te fazer parar. Entenda isso, não são as pessoas, é o inimigo, muitas vezes é ele mesmo que quer te atrapalhar. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui, é importante você entender isso.
o inimigo ele pode usar as pessoas para nos atingir. Mas até isso que o inimigo fez, até essa situação, pode ser usado para o atingimento do nosso propósito. Deus pode usar. Quem não lembra de José, né? Eu gosto de um versículo de Gênesis 50, 20, diz assim, né? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Foi isso que Deus fez com José. Os irmãos de José não gostavam dele porque ele era sonhador, tinha uns sonhos lá meio estranhos e contavam para o pai e eles ficavam enciumados. Os irmãos de José tentaram matar ele, os irmãos de José venderam ele como escravo, ou seja, tentaram de todas as formas atrapalhar ele no propósito dele e ele foi viver lá como escravo, foi tentado pela mulher de Potifar, toda aquela história. Mas no final, veja só, tudo isso que José passou foi usado por um propósito de Deus. Então começa a entender que muita coisa que você passa, muita ofensa que chega até você para te tirar do prumo, vai ser usado por Deus para te fazer chegar no teu propósito ainda mais rápido, sabe? O vento contrário nos faz subir, é como um papagaio ou uma pipa, né, que você está ali soltando e tem que ter o vento contrário para fazer subir mais alto. Então muitas vezes é desse jeito, gente. O inimigo acha que está nos atrapalhando, o inimigo acha que está arrasando ali, usando alguém que a gente ama para nos tirar do propósito, para embaçar a nossa visão da nossa identidade. Mas quem entende a bênção que está por trás disso, muda a visão, tem uma nova perspectiva, avança. Por quê? Deus pode fazer como ele fez com José. Até o mal que tentaram fazer contra você, as ofensas, as provocações, a perseguição, pode ser usado para o cumprimento do teu propósito. Isso é poderoso. Isso é tremendo. O Senhor pode transformar a ofensa, né, em bênção. E aí agora eu quero passar para vocês. A gente já está no final. Deixa eu só ver se vocês estão entendendo. É o passo a passo. É agora que eu vou entregar para vocês aquilo que eu aprendi agora. Se você estiver anotando, você precisa anotar isso. Me fez muito bem no momento que eu estava sofrendo hater, né, aqui no Pílulas de Poder. Quem aí sabe o que é hater? Eu passei por isso, viu? Postei uma foto e aqui na internet o pessoal é terrível. O pessoal, quando não gosta de uma coisa, começa a lançar ofensas ali profundas. E aí teve algo que eu postei e de vez em quando acontece, mas agora eu já estou sabendo lidar. E aí aconteceu de eu postar, né, algo que as pessoas não gostaram, e aí foi hate em cima de hate. Olha, foi nos comentários, foi no direct, foi em todo canto. Para onde eu olhava era o povo só desejando daquele jeito para mim. E aí eu passei por esse momento, e foi justamente no momento que eu estava nessa mentoria com o meu mentor, e aí eu falei com ele, estou passando por isso e não está sendo fácil, como é que eu faço para lidar com isso? E aí a gente tem que aprender a lidar com hater, né? Quem não está na internet tem os haters da vida real, né? Que são as pessoas que a gente lidar no dia a dia, no trabalho, na família, no ciclo de amizade. Existem pessoas que te desejam mal, existem pessoas que não querem te ver bem, existem pessoas que amam declarar palavras que vão te deixar para baixo, e existe sim esse tipo de gente. E a gente já sabe que muitas vezes são usadas pelo inimigo. E aí, enfim, gente, estava passando por esse momento, né? Muitos haters aqui no Pílulas de Poder. E aí eu conversei com o meu mentor e ele falou, Murilo, eu vou te dar um código. E o código chama o método CCC. Vou até colocar aqui. CCC. Quem puder anotar, CCC. Foi o código que ele me passou. Vejam que interessante isso. Significa o quê? Primeiro C, você capta a mensagem. Eu vou explicar. Segundo C, você converte essa mensagem. E o terceiro C é você canaliza. Vamos lá, vou explicar. Captar a mensagem, alguém te ofendeu, beleza. Captei a mensagem, a pessoa realmente me ofendeu. A gente passa ali por aquele momento de raiva, a gente passa ali por aquele momento de tristeza. É natural. Nós somos seres tricotômicos. Quem lembra da última live? Somos seres tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Então quando alguém nos ofende, pode ser que toque lá na nossa alma, que a gente fique um pouco angustiado, que a gente fique um pouco desanimado, mas não podemos passar muito tempo nesse período. Primeiro C, nós captamos a mensagem, alguém me ofendeu. Poxa, essa pessoa era próxima, essa pessoa, eu tinha uma certa amizade, essa pessoa da minha família, isso é captar a mensagem. Captamos a mensagem, ofensa. Agora, a gente vai aprender a transformar, a gente vai converter. Como é que a gente vai transformar essa ofensa em bênção? A gente tem que entender que a luz incomoda. A gente tem que entender que a gente tem um propósito em Deus. Todos nós temos um propósito em Deus. E o inimigo sabe disso. Quem aí lembra de Neemias, quando ele foi construir o muro, né, de Jerusalém?
Foi obstáculo, foi oposição em cima de oposição. Por quê? O inimigo sabia que ele tinha um propósito, reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele ia fazer de tudo para atrapalhar Neemias. Então, da mesma forma, nós já entendemos. Captamos a mensagem, agora nós convertemos essa mensagem. Nós transformamos a energia dessa mensagem. A energia era pesada, nós captamos a mensagem, era uma ofensa, uma energia pesada, a pessoa quer me ver para baixo, a pessoa quer me ver mal, captamos a mensagem. Agora vamos transformar. Nós temos que entender que o inimigo usa pessoas, mas Deus ele se move pelo propósito. O inimigo quer atrapalhar o nosso propósito. Então quando nós entendemos, nós conseguimos converter. Poxa, estou passando por essa ofensa, essa pessoa fez, mas isso aí tem a ver com algo que Deus quer que eu aprenda. Isso aí tem a ver com uma confirmação de que eu estou no caminho do meu propósito, rumo ao meu propósito. Isso vai acontecer mesmo, é oposição. Isso é o que você já está transformando a mensagem, que era apenas uma ofensa, você já está vendo ela fazer parte do seu propósito, você está transformando. E o terceiro passo é canalizar, você transborda. Ou seja, você toma essa ofensa que você já converteu em bênção, você transformou a mensagem em combustível, impulsiona. Isso aí vai impulsionar você a fazer mais. Se as pessoas querem te ver parar, aí é que você vai continuar. Se as pessoas querem te ver para baixo, aí é que você vai mostrar que você é forte, que você tem um Deus que faz levantar, você tem um Deus que levanta do pó, você tem um Deus que, sabe, faz você avançar. Você vai transbordar. Essa semana teve um amigo aqui da internet que eu acompanho que ele teve o Instagram dele hackeado. E aí, através do Instagram dele, quase que o Pílulas de Poder ia ser hackeado. E aí depois que ele recuperou a conta dele, ele veio falar comigo. Poxa, Murilo, desculpa, realmente, a pessoa entrou aqui, tentou hackear, e conseguiu hackear de outros amigos meus, eu estou muito mal. E eu falei, cara, pega isso que aconteceu contigo como uma confirmação de que você tem que continuar. E agora é que você tem que vir mais intenso. Agora é que você tem que colocar para fora essa mensagem que Deus colocou em você. Porque o inimigo quer atrapalhar quem tem propósito. Quem tem propósito de Deus, o inimigo vai se levantar. Não pense que você tem um propósito bonito. É lindo o que Deus vai fazer com você. É lindo e é verdade. Mas não pense que até chegar lá vai ser só bênçãos, só maravilhas, só dons espirituais, só línguas estranhas, só coisas boas. Não! Até você chegar lá, nesse lugar onde Deus quer que você chegue, vai se levantar. E vai se levantar com peso. Vai se levantar com uma ofensa pesada. E aí você tem que aprender. CCC. Capta a mensagem, converte ela, ou seja, transforma ela, dá um novo sentido a ela, e aí você canaliza, e aí você transborda. Se essa pessoa quer me parar, aí é que eu vou. Se essa pessoa não gosta do post do Pílulas de Poder, incomoda, aí é que eu vou postar 3, 4 vezes por dia. Se essa pessoa ficou incomodada por causa do meu posicionamento, aí é que eu vou me posicionar. Entenda. Gente, e ele me falou uma coisa, o meu mentor. Murilo, Deus ama quem se posiciona. E nós temos sim que nos posicionar. E quando aparecem esses hates, se posicione. Se posicione, só não quebra o princípio. Se você quebrar princípio, aí você vai quebrar a cara. E é isso. Converta essa mensagem, canalize, transborde e continue firme no seu propósito. Se você não quebrar nenhum princípio, se você não quebrar nenhum mandamento, se você não quebrar aquilo que diz a palavra de Deus, é só bênção, é só vitória no final, porque o propósito é muito grande. Então, CCC. Quem aí pegou esse código? O inimigo quer te parar e é que você vai mostrar para ele que não é qualquer coisa que vai me abalar não é qualquer ofensa que vai me abalar não. Tá, eu gosto dessa pessoa que fez isso comigo, eu gosto, mas não é isso que vai me parar não. Tem um propósito, eu sei o que Deus tem comigo e a gente tem que continuar. E aí você vai fazer raiva no inferno, né? Afinal de contas, né? A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja somos nós que estamos vivendo o propósito, que estamos avançando o reino de Deus. Então, um dos nossos chamados é justamente saquear o inferno, é ir lá e pegar pessoas que estão indo rumo ao inferno e trazer para a luz, e trazer para próximo de Deus. E isso tem muito a ver com isso. Nós só transmitimos, gente, aquilo que nós temos. Se nós somos curados, nós iremos curar pessoas. Se nós somos felizes, nós iremos transmitir felicidade. Se nós somos amados, se nós temos o amor de Deus, se nós temos o amor da nossa família, do nosso cônjuge, nós transbordaremos desse amor. Mas também se nós somos pessoas que não liberamos o perdão, que estamos ofendidos, que estamos feridos, nós iremos ferir pessoas. É isso. E isso é o que nós temos que aprender.
Tem um livro que fala sobre isso, um livro que, inclusive, aqui já dando spoiler, é o presente de vocês. Eu vou mandar para vocês um livro digital. Esse livro é muito bom. O autor dele, John Bevere, A Isca de Satanás. Quem aqui já viu esse livro? A Isca de Satanás. Fala justamente sobre isso, é sobre a ofensa. Como é que a gente faz com as ofensas? Porque é uma isca de Satanás. Quando Satanás consegue colocar no nosso coração, consegue deixar o nosso coração ofendido, consegue deixar o nosso coração ferido, ele tem o que ele quer para nos atrapalhar no nosso propósito, para nos atrapalhar nos nossos relacionamentos, para nos atrapalhar com Deus. E aí o presente do final da live é esse. Eu vou mandar para vocês esse livro digital, A Isca de Satanás. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não está lá no canal do Telegram, do Pílulas de Poder, assim que terminar a live, você vai clicar lá no link da bio e você vai entrar nesse grupo. Lá eu mando coisas que eu não consigo mandar aqui pelo Instagram. Então, os vídeos dos Reels que vocês tanto pedem, eu mando lá. Esses livros que eu dou de brinde de vez em quando, eu mando lá. Então, se você quer fazer uma leitura, inclusive para as pessoas aqui que não conseguem liberar o perdão, vocês têm que ler esse livro. Fica aqui até como uma sugestão, não apenas uma sugestão, mas vocês têm que ler. É a obrigação de vocês. Quem tem gente para perdoar, quem está com o coração ofendido, quem está com o coração ferido, precisa ler esse livro. Começar hoje essa leitura. E sabe qual é a frase? Perdoar não é esquecer. Afinal de contas, esquecer é amnésia, né? E perdoar não é sobre esquecer. Perdoar é uma decisão, é um ato de fé. Você pode até lembrar do que fizeram com você, mas você não vai sofrer mais. Porque é isso. O perdão é sobre isso. Não é que nós esquecemos do que aconteceu. Isso é amnésia. Mas nós podemos até lembrar, mas lembramos como uma lição. Nós lembramos sem sofrer, sem nos ferir. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento aqui com meus irmãos. Muita gente que eu nem conheço pessoalmente, mas eu sei que o Senhor ama, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem algo separado para cada um que aqui esteve, Senhor. Te agradeço por tudo, te agradeço por essa palavra, e eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa noite, Senhor, as pessoas que estão com o coração ofendido, as pessoas que estão com o coração ferido por alguma coisa que aconteceu, por alguma situação desagradável, por alguma traição, por algo, Senhor, na infância, algum abuso, alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus. Tu és aquele que pode transformar, Senhor, esse sentimento, Senhor. Tu és aquele que pode, Senhor, trazer convicção de que essa pessoa precisa perdoar, precisa liberar desse cativeiro aquela pessoa que o ofendeu e também sair desse cativeiro, Senhor. Nós sabemos que nós recebemos o perdão através de Jesus e nós precisamos perdoar. Se nós quisermos que as nossas orações cheguem até o Senhor, se nós quisermos que a nossa adoração chegue até o Senhor, nós precisamos perdoar. Obrigado pelo teu perdão, Senhor, e nós liberamos o perdão. Se tem alguém, Senhor, que eu não perdoei, Senhor, aqui nessa live, se tem alguém, Senhor, que eu preciso liberar o perdão, que eu não lembro, Espírito Santo traz a minha memória para que eu possa liberar o perdão e começar um ano de 2022 livre desse peso, livre, Senhor, dessa carga, livre desse cativeiro, no nome de Jesus. A tua bênção e o teu favor esteja sobre cada um que aqui esteve comigo, do início ao fim. Em nome de Jesus, quem crê, diz amém.